Olá, tudo bom? Continuando ainda as aulas sobre delineamento de experimentos por meio da linguagem R, a aula de hoje contemplará uma família do DOE chamada metodologia da superfície de resposta. Vamos entender como que ela surgiu, o que ela tem de vantagem em relação ao fatorial. Na verdade, ela também é um fatorial, com algumas especificidades. Geralmente, quando você, em seus experimentos, vai utilizar a metodologia da superfície de resposta, o próprio nome de estudo, metodologia, diz respeito a etapas e procedimentos a serem seguidos até você encontrar essa superfície de resposta. De uma forma bastante empírica, você utiliza a RSM com o intuito de realizar a otimização do processo, otimização mesmo. Para ter otimização, nós temos que ter função empírica, restrições ou não, ou seja, restritos ou irrestritos, e aplicar algum algoritmo. Vai tentar encontrar a solução, que pode ser ótima global ou uma ótima global. Aliás, uma ótima global, que é a melhor de todas, ou uma ótima local, melhor dizendo. É uma solução boa, só que ela é boa localmente. Certamente pode ter algumas soluções melhores do que ela. Dito isso, como que é a carinha da RSM? Simples, a gente vai buscar um Y em função de X. Geralmente se trabalha com funções polinomiais. No caso da RSM de primeira ou segunda ordem, é o que nós teremos. Então, quando você olha para a expressão 5, o que você tem? O beta zero, que é o coeficiente linear, ou a constante, os termos lineares, e aqui são os fatores, até o fator n, bi, xi. Bi são os coeficientes angulares para os termos lineares. Ainda tem um outro somatório aqui no segundo termo, que é B2i, xi ao quadrado. Esse B2i significa que seria tipo B11, B12, ou B11, B22, B33. É só para falar que seria o x1 ou xi vezes xi. x1 vezes x1, x2 vezes x2, ou simplesmente x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, e assim segue. Então, o termo aqui do meio é o que nós chamamos do termo do quadrático puro. E o último termo aqui, que é dois somatórios, de I igual a 1 até n, e aqui aparece esse j, até n, só que esse j é igual a I mais 1. O que você tem aqui? Seria o x12. O que seria o B12? Seria x1 vezes x2, B13, x1 vezes x3. Então, o que nós temos aqui no último termo são as interações de segunda ordem, seguida pelo erro experimental. Pronto, falei tudo. Basicamente, quando você trabalha com RSM, há dois tipos de arranjos mais comuns, tem outros. Esses são os mais usuais. O Central Composite Design, que é o CCD, e o Box Banking. Quando que eu uso um ou quando que eu uso o outro? Vai depender muito da estrutura do seu problema. Eu que vou mostrar a seguir. Um dado importante, esse aqui é Francis Galton. Ele que de fato desenvolveu esse algoritmo chamado de mínimos quadrados ordinários, o conceito de regressão à média. Ele que foi o primeiro, um dos primeiros
a tocar no termo eugenia. Na época era cruzamento de ervilhas, se não me engano. Francis Galton é primo de Charles Darwin. Ele fala: sempre que tomamos uma decisão baseados na expectativa de que as coisas voltarão ao normal, estamos empregando a noção de regressão à média, que é esse algoritmo OLS que está presente em praticamente tudo do delineamento de experimento. Então, conforme eu falei para vocês, são dois tipos de design dentro do RSM: o CCD e o Box Banking, ou BBD ou CCD, tanto faz. Então, o CCD, o que nós temos? Aqui nós temos os pontos fatoriais, que é menos e mais, já conhecemos. Aqui no meio é o ponto central, que é 0. No CCD, isso aqui é rotacionado em 45 graus, onde você vai obter os alfas, que são chamados de pontos axiais. Então, geralmente, o ponto axial, quando isso aqui é rotacionado, é uma métrica, é um raio. É a distância que esse ponto está do ponto axial, está aqui do ponto central, então é o raio. Como é que você calcula esse raio? Tem vários tipos. Tem uma formulinha que é 2 elevado a k raiz quarta, é o rotacional comum. Tem um que você só extrai a raiz de k, ou seja, a raiz do número de fatores, que aí, no caso, o raio é raiz de k. E qual que eu uso? Tem que justificar muito bem qual que você vai usar. Isso tem implicações no experimento. Então aqui nós temos uma matriz experimental com 2 fatores, sem replicação. Vocês podem ver que tem aqui, tá? Essa A e B, eles estão randomizados. Nós temos o 0, que é o ponto central, menos 1 e mais 1 são os pontos fatoriais. Se você fizer a conta, 2 elevado a 2 dá 4. Raiz quarta disso vai dar raiz de 2. Você vai ter menos axial e mais axial, que é esse 1.41. 42,1 é a raiz de 2, que é o nosso ponto axial. Então, neste exemplo aqui, nós temos 7 pontos centrais, 2 axiais, 7 mais 2 soma-se 9, e 4 pontos fatoriais. O que totaliza aqui é uma quantidade de corridas de 13. Já o modelo BBD, Box Banking Design, permite-nos implementar diretamente modelos de segundo grau no cenário onde todos os fatores possuem 3 níveis, menos 1, 0 e mais 1. São projetos geralmente mais fáceis de realizar e possuem uma propriedade dita sequencial. Então, com esse design, é possível estudar os fatores X e ainda ter uma opção de adicionar novos fatores, sem perder os resultados dos ensaios realizados anteriormente. Então, nesse arranjo, todos os pontos experimentais são colocados equidistantes do centro de domínio do estudo, que esta é uma esfera ou uma hiperesfera, dependendo das dimensões. Então, aqui nós temos um arranjo Box Bank, o BBD, com um cubo com 12 arestas. Nós temos aqui uma quantidade de 15 corridas, os pontos fatoriais, os pontos centrais. E essa é a carinha, digamos assim, de como que seria executado. Aqui são os pontos centrais. O experimento BBD para 3 fatores. Aqui é a mesma coisa, só que é o CCD, aqui é o arranjo Box Banking, para 3 fatores, a quantidade aqui de 15
das 15 corridas, conforme eu expliquei aqui. E uma coisa importante, como é que você decodifica o experimento? Isso eu mostrei na aula passada. Θ aqui é o valor codificado, V é o valor original, menos o ponto médio pela amplitude por 2. Essa expressão você obtém o valor natural ou codifica o valor natural, dependendo do que você queira utilizar. Na próxima aula, com base nesse exemplo, que nós temos aqui dois fatores: concentração de carbono em porcentagem, agitação e rotação por minuto. Aqui estão os variáveis naturais e elas aqui estão codificadas. Esse Y aqui é rendimento. Então, este vai ser o nosso primeiro estudo aplicando a linguagem R, do começo ao final, até a otimização. Eu vou mostrar qual é o procedimento da metodologia da superfície de resposta. Aqui nós temos os 4 pontos fatoriais aqui, não está randomizado, os 2 pontos axiais e 1, 2, 3, 4, 5 pontos centrais. Nós temos 5, 1 mais 4, 9, mais 2, 11. O que totaliza aqui uma quantidade de 11 corridas. E até a nossa próxima aula.